Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno Alves. E tá rolando uma polêmica terrível, né? Acerca do comercial aí da Omo, né? Comercial que possui aí as suas características de ideologia de gênero, tá? É um comunicado, esse é o título, comunicado urgente para pais e mães, tá? Então a Omo é um comercial relacionado ao Dia das Crianças. Ela vem dizer ali que meninas podem brincar com carrinhos velozes, dinossauros assustadores, e meninos também devem ter toda a liberdade para brincar de casinha, gostar de castelos e trocar as fraldas das bonecas, dizendo, né, que brincadeira é brincadeira e ponto final. É um comercial, né, que utiliza bem fica bem forte essa ideologia de gênero. Isso assusta. É porque eu recebi algumas mensagens de pessoas pedindo para me comentar. Vocês sabem que no meu canal raramente eu comento sobre essas questões de gênero. Eu não gosto de comentar sobre isso porque o Brasil ainda é um país muito conservador, tá? O problema, gente, agora eu vou colocar a minha opinião, ok? Isso aí que a Omo colocou é meio clichê, porque é óbvio que criança vai brincar com o que ela quiser, em qualquer lugar. Em se tratando ainda de um país com as características do Brasil, tá? Um país bem subdesenvolvido, tá? Eu estou falando quando o assunto é distribuição de renda, porque desenvolvido ele é bastante, industrialmente falando, né? É um país bem industrializado, mas na hora de dividir o bolo que o problema fica complicado. A fatia, na hora de dividir essa fatia, né? Então o que acontece? Mas é um país em que existe esse lado da questão social, está muito forte, né? Essa diferença entre pobres e ricos é imensa, como em poucos países são, tá? O Brasil tem a pior distribuição de renda do mundo, tá? Então o que acontece? Temos impostos da Alemanha, pagamos impostos como na Alemanha e recebemos serviços como de Uganda, da Etiópia. Então essas são algumas características do nosso país. Então eu fico imaginando uma criança, tá, que mora numa comunidade carente, ali onde não possui nem saneamento básico, esgoto a céu aberto, uma menina que na casa dela tenha só um carrinho. É óbvio que ela vai brincar de carrinho. Mas quem conhece e já esteve em certos locais, como eu já estive, sabe muito bem as dificuldades. Então esse comercial fica clichê porque nós sabemos. O que acontece, sabe o que acontece, gente? O problema é a imposição, entendeu? Porque as pessoas ficam um pouco revoltadas. O Brasil, que é um país conservador, é essa imposição, querer impor certas coisas à força. Tudo precisa ser conversado, debatido, tanto dos dois lados, cara. Porque tem uns querendo, existe uma bancada, né, evangélica, moralista, e existe uma bancada lá, meio mais liberal, que aí estão envolvidos lá para os direitos das mulheres, negros e homossexuais e tal. Então, um não quer dar o braço a torcer para o outro, porque tudo no Brasil é exagerado, gente. Essa é a verdade, tá? O Brasil é um país que exagera em tudo. Por exemplo, enquanto em alguns países existe corrupção, aqui existe ladroagem, pilantragem. Entendeu? Aqui já não pode se nem chamar de corrupção. Tudo no Brasil é muito exagerado, entendeu? Então, se existe, olha só, se existe os conservadores, tá? Né? Eles são mais do que conservadores, eles são falsos moralistas. E se existem uns liberais, eles são liberais demais. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um país super desenvolvido, tá? IDH altíssimo. Um país que tem uma excelente distribuição de renda. Suas cidades estão entre os maiores IDHs do mundo. Eu vou dar exemplo, por exemplo, aqui do Canadá, ok? No Canadá, em Vancouver, existe um bairro que é dedicado aos homossexuais. Lá nesse bairro é dedicado a essa coisa do orgulho gay, tá? Existem boates gays lá naquele bairro.
Por exemplo, as faixas de pedestre são pintadas com a bandeira do orgulho gay. Então, um país de primeiro mundo, super desenvolvido. E assim, apesar dos conservadores não verem aquilo com bons olhos, tudo bem, é uma rua, tá ali, ó, separada. Aqui não. Aqui os homossexuais querem isso em cada esquina. Aqui os homossexuais querem se beijar e se agarrar na frente, no meio da rua, coisa que eu nem faço com a minha esposa, por exemplo, porque eu tenho vergonha. Porque eu acho que é chato, até entre heterossexuais, essa coisa acontecer. E é feio com hétero, é feio com homossexual também. Então lá, os conservadores, eles não são falsos moralistas, e os liberais não são liberais demais. Tudo precisa de um equilíbrio e de um ponto. Entende? A diferença é que o Brasil tudo precisa ser exagerado. Seja a corrupção, seja a distribuição de renda. O rico tem que ser muito rico. O pobre tem que ser muito pobre. O liberal tem que ser liberal demais, tem que escrachar. O conservador tem que ser mais do que conservador, tem que ser falso moralista. Então, enquanto não houver equilíbrio nas coisas, vai ficar assim. Então, tudo preciso ser conversado de forma respeitosa. E esse processo, tá, de aceitação, de acabar com esse preconceito e respeitar a cor, a opção sexual, a classe social a que as pessoas pertencem, isso tem que ser um trabalho de formiga, mas não com esse exagero, nem de um lado e nem do outro. Então é preciso que nós sigamos exemplos de onde as coisas dão certo, mas a gente só procura seguir tudo que dá errado. Então é muito complicado. Um comercial desse eu acho desnecessário e clichê, principalmente se tratando de Brasil. Seria legal num país como os Estados Unidos, Canadá ou Dinamarca, Noruega, onde as crianças têm opções de brinquedos. Aqui nós temos milhares de comunidades carentes e milhares de pessoas abaixo da linha da miséria. Que é claro que se uma menina tiver uma bola e um garoto tiver uma boneca, é com isso que eles vão brincar. Então é um comercial desnecessário, tá aí com 60 mil dislikes, e é esse ponto que nós chegamos. Então, gente, essa é a minha visão sobre isso aí. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço.